Olá, seja bem-vindo a mais uma live aqui do Enfrentando a Dislexia. Eu sou Caroline, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos e mestranda em neurociência. E aqui nesse canal eu capacito mães e professoras a entender os efeitos da dislexia, usar as adaptações escolares para o sucesso do disléxico e das crianças que têm transtorno de aprendizagem. Eu quero ver se eu coloco aqui o título da nossa live, para que todos possam ver depois, inclusive, essa live. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Aqui já são 3h30 da tarde. Eu tô falando da Itália, de Nápoles. Sejam bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a nossa imersão. Nós vamos fazer uma imersão de 3 dias. E eu vou trazer para vocês esse documento aqui. São mais de 30 dispensas. Aqui são 28 dispensas e 16 compensações que as crianças e jovens e adultos disléxicos, desortográficos e descalcúlicos podem usar na sala de aula e em casa também. Então é sobre isso que nós vamos falar na imersão desses 3 dias, tá? E eu já queria trazer para vocês nessa live, justamente, vocês vão tão interessados, querem saber o que a gente vai falar, né? Algumas dessas dispensas e compensações. São adaptações curriculares que esse aluno com dislexia, desortografia ou descalculia pode usar no dia a dia, no momento da prova, na lição de casa, no momento do dia a dia na escola, tá bom? Ele vai poder usar para sempre. Não é um período, não é por 6 meses, não vai ser só no Fundamental 1, vai ser do Fundamental 1 até a faculdade, tá? Então é importante que você, profissional da área, conheçam as adaptações, coloque no relatório do seu paciente e você, médico, neuropediatra, coloque essas adaptações também no laudo do seu paciente. Por quê? A professora, ela vai pedir, né, esse laudo, ela vai pedir esse documento, a escola vai pedir esse documento, e aí chegando na escola, o laudo do médico tá escrito: aluno fulano de tal, está confirmada dislexia, transtorno de aprendizagem, com o código, e as adaptações são tempo prolongado para as provas, um ledor, um professor que leia para ele, e ponto final. Sendo que tem muito mais do que isso. Um exemplo que eu quero trazer aqui para vocês sabiam que nesse laudo, nesse relatório, tá escrito assim: esse aluno ele é dispensado de escrever em letra cursiva? É isso mesmo. Esse aluno ele é dispensado de escrever em letra cursiva. Ele pode escrever em letra bastão até para sempre. Mas eu vou contar um segredo para você. Chega um momento na adolescência, uma fase que é uma transição, quando a criança está ali na pré-adolescência para a adolescência, entre os seus, dos 10 anos até os 13 anos, eles têm um pulo, né, de formação. E sai, a letra bastão sai e entra a letra cursiva. É tão incrível que quando você vê o seu filho, que tinha uma dificuldade gigantesca de escrever em letra cursiva, começa a escrever, sem que você tenha treinado, sem que você tenha feito, obrigado ele a fazer milhões de cadernos de caligrafia, tá? É bem interessante esse ponto. Um outro ponto que a gente tem de dispensa é dispensa da cópia da lousa. Agora a gente não pode mais usar o celular, né, para bater a foto ali da lição de casa, bater a foto do conteúdo que ele não terminou, né, de escrever. Então, como é que a gente vai fazer nessa situação que hoje está passando o Brasil, que os alunos não podem mais levar o celular para a escola? Esses alunos com transtorno de aprendizagem, principalmente que tem disgrafia, que escreve muito devagar, ele não vai poder usar o celular, ele não vai poder bater a foto. Então, a professora, a gente coloca aqui, ó, no documento, que esse aluno ele é dispensado de copiar da lousa, e a professora precisa providenciar, os professores, né, precisam providenciar um material da lição dada, tanto no livro, quanto no caderno, quanto do que foi colocado na lousa. Esse professor tem que levar esse material para entregar para esse aluno, tá? Ou, se for uma professora mais moderna, ela faz a foto com o celular dela e manda para o grupo, né? Do grupo, para responsável da classe, representante de classe,
ou para a própria mãe desse aluno com transtorno de aprendizagem. É interessante que cada aluno disléxico, cada aluno descalcúlico, desortográfico, ele tem uma necessidade específica. Então, eu vou dar para os profissionais essas mais de 30, são quase 40 adaptações, mas o profissional, ele vai ver conforme, né, com base naquele aluno. Aquele aluno tem TDAH e dislexia? Ah, então ele precisa de um tipo de adaptação. Aquele aluno tem só dislexia? Ok, então a gente vai investir no ledor, a gente vai investir na calculadora, a gente vai investir em outras adaptações que são específicas para ele, tá? Isso é muito interessante. E lembrando que essa dispensa que a gente dá, a gente também coloca as compensas, as compensações. Vou ler uma compensação aqui para você, que é profissional ou mãe de um disléxico ou professor e você não sabia, tá? O uso de audiolivro, um exemplo que eu posso dar para vocês. Normalmente as escolas particulares fazem muito isso. Dentro do site da escola tem os livros paradidáticos ou livro em PDF com áudio. Que o que acontece? A mãe pode baixar esses livros no computador da criança em casa e colocar qualquer, gente, ledor, tá? Pode ser do Google, pode ser o ledor, o Natural Reader. Eu aconselho as minhas alunas a usarem o OneNote, qualquer ledor, o Pixer. Inclusive o Pixer, eu vou deixar aqui embaixo, tem um desconto de 50% para quem adquirir esse Pixer, que é um ledor maravilhoso para disléxicos, crianças com TDAH, é fantástico, tá? E você coloca esse ledor no livro e ele vai lendo para você enquanto você está fazendo a lição. Então, quer dizer, a mãe não vai ficar mais estressada porque chegou do trabalho cansada, ainda tem que fazer o jantar, ainda tem que arrumar a casa, ainda tem que tomar um banho, tá cansada, ainda tem que ler para esse menino, né? Então, coloca o ledor, habitua ele a ser autônomo. Então, a gente traz uma tabela de informações, uma tabela de adaptações para que esse aluno consiga trabalhar bem. E não somente isso. Dentro da imersão, a gente vai também compartilhar com vocês um material exclusivo italiano, tá? Todo o material que eu tô trazendo é italiano, não tem nada brasileiro. Além de alguns autores, alguns livros que eu vou recomendar para você, né? Que é um profissional da área, para que você possa ler, aprender mais. Se você ainda não conhece, se você conhece, ótimo. Mas a gente traz também um método de estudo de cada matéria para como esse professor ou esse profissional pode ajudar, né, o professor na sala de aula. Por quê? Os psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, mesmo neuropediatras, eles vão às escolas, né? Se tem algum aluno, se tem algum paciente, eles vão lá conversar com a escola. E a escola pede, fala assim, me ajuda, como é que eu adapto isso? Como é que eu vou adaptar para essa criança disléxica, para esse jovem, ou até mesmo para um adolescente? Como é que eu vou adaptar isso no ensino médio? Então eu trago isso dentro da imersão, para que esse profissional já tenha esse material pronto, para que ele dê para a escola. Fala, ó, você pode adaptar desse jeito aqui, a sua matéria qual que é? História? Então peraí, vamos lá no História. Como é que você pode adaptar? Vira aqui, ó. Ciências, matemática, geografia, inglês. Vamos ver se tem história. Que eu não lembro, na verdade, se tem história, não. Geografia. História, tem. Ó, vou ler pra você. Vou te dar uma palhinha aqui do que eu vou dar dentro da imersão, tá? Como é que você pode adaptar uma matéria de história? Além das dificuldades e da lentidão na leitura, né, e na compreensão desse texto, a sequência temporal da memorização de datas, nomes, pode ser muito difícil para um aluno que tem dislexia, descalculia, desortografia, tá? Então, normalmente, essa matéria, ela é um estudo de lembrar do que foi dito, do que foi lido. Então, essa memória de curto prazo do disléxico aciona e ele fica com a memória de longo prazo curta. Então, ele não lembra de data, de nome. Em particular, a dificuldade da memorização, ela vai requerer um auxílio. E aí que é o pulo do gato. Presta atenção. Qual é o auxílio que nós vamos mostrar e dar para os profissionais levarem nas escolas, mostrarem para os pais no momento da consulta?
são tabelas. E aí a gente tem as tabelas aqui, ó. Tabelas, mapas mentais, linha do tempo, desenhos, figuras com o passo a passo do que foi lido, para que esse aluno aprenda esse conteúdo com esse material e não com o textão, e para que esse aluno depois leve esse material para ele consultar. A adaptação vai ser, além do material estudado, no momento da prova também. Esse aluno ele vai consultar o material dele no momento da prova. Então, um exemplo, vai ter a prova aqui na carteira dele e do lado o material dele, que vai ser o mapa, o elenco, o que ele tiver feito, tá? A linha do tempo, a tabela, o que ele tiver feito para aquela matéria. No caso, a gente está falando de história. E isso vai ser assinado por você, profissional, e escrito, olha, eu, Caroline, psicopedagoga, estou assinando essa adaptação para que o meu aluno fulano de tal use em todas as matérias. E sem colocar caso seja necessário, porque é necessário. E é para sempre, gente. Porque nós temos a memória de curto prazo, a gente esquece tudo. A gente esquece até as coisas que a gente estudou depois de 5 minutos. Imagina depois de uma semana, um mês. O menino vai esquecer, gente. Então, a imersão vai ser justamente para que esse profissional tenha um respaldo científico, um respaldo de literário, né? Entre livros, autores. Eu vou trazer bastante coisa pro profissional. E para que ele possa levar essa informação dentro do relatório dele ou do laudo dele, tá bom? É isso, gente. Eu fiz uma live rapidinha somente para mostrar um pouquinho, um pedacinho do que a gente vai ter na imersão. A imersão serão nos dias 26, 27 e 28 de janeiro agora, sábado. Começa sábado, deixa eu ver. Não, começa domingo. Domingo, segunda e terça-feira, tá bom? Todos os certificados vão ser... É um certificado internacional, tá? Vão ser emitidos aqui da Itália. E toda a imersão depois, ela vai estar dentro de uma plataforma da Hotmart. E esse material você vai poder usar por 1 ano, tá? Vai poder ver e rever tudo isso. Ana Luísa escreveu, eu sou mãe de um menino autista e disléxico. Estou engatinhando nesse universo. Oi, Ana Luísa, seja bem-vinda, querida. A gente está falando um pouquinho sobre a imersão que nós vamos fazer no final desse mês, no final dessa semana, tá? Para profissionais da área da saúde e da educação. Se você também é professora, pode entrar também. Pais podem entrar também, os pais, mas seria mais para profissional, porque justamente é uma linguagem mais técnica. Para os pais, nós fechamos ontem as inscrições para o curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor, tá? Ontem nós formamos a turma, 13ª turma, fechamos aí essa turma e vamos começar a trabalhar amanhã, inclusive a gente já tem a primeira aula, a gente vai começar a trabalhar com essas mães, professoras que entraram no curso. Eu espero, Ana Luísa, que você aprenda bastante aqui com os materiais gratuitos que a gente disponibiliza para vocês. E depois que você um dia entre e faça parte uma das alunas, né, venha aprender com a gente, com os materiais que a gente usa aqui na Itália. E também tenha um filho vencedor, tá bom? Vencedor na escola, vencedor por onde ele for. Tá bom, querida? Obrigada. Vou compartilhar com a escola do meu filho. Obrigada, querida. Compartilha assim. Um beijo para todas. Amanhã eu vou fazer uma outra live de novo, também rapidinha, falando também sobre outra dica que eu vou dar dentro dessa imersão, tá? Vou fazer todos os dias um pouquinho de uma live, assim, só para dar um gostinho, né, de quero mais. E a gente se vê na imersão nos dias 26, 27 e 28. Um beijo aqui da Itália para vocês, com um friozinho. Fiquem com Deus.